Questão número 1, meus amigos, vamos começar hoje de Fundação Carlos Chagas. Hoje nós vamos trabalhar com sistemas de amortização, um dos assuntos indubitavelmente mais cobrados e mais explorados em provas de concursos públicos e um dos assuntos que geram maior dificuldade, maior temor por parte dos candidatos. É por isso que está fazendo parte desta nossa aula de hoje. Está entre os assuntos mais temidos, não tenho dúvidas disso. Vamos entender o porquê. Vamos lá. A questão diz assim: uma máquina cujo preço à vista é de R$8.000 foi vendida a prazo com vamos lá, vamos marcar aqui, uma entrada de R$2.900 e o restante financiado em 10 parcelas mensais iguais e consecutivas. Essas três palavrinhas aparecem frequentemente nesse tipo de enunciado da amortização pelo sistema francês. Tantas parcelas mensais iguais e consecutivas. Não tem necessariamente que ser parcelas mensais, podem ser bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais, mas são iguais e consecutivas. A primeira delas, olha aí, a primeira delas, vencendo 30 dias após a data da entrada. Percebam, meus amigos, que estas parcelas são parcelas mensais e a primeira parcela vence 30 dias após a entrada, ou seja, a primeira parcela será paga exatamente um mês após o dia da compra. Ótimo, tá bem bonitinho aí, ok? Tá do jeito que nós queremos. Nós podemos até parar a leitura da questão para fazermos aqui o desenho da situação. Ó, existe um valor, que no caso aqui é uma máquina, não é um bem, uma máquina, cujo valor à vista é R$8.000. Olha o valor, o preço dessa máquina. Será paga por ela uma entrada, olha aí, ó, de R$2.900. Quando você pagar essa entrada, ainda vai ficar devendo o restante do valor daquela máquina. E esse restante, a questão diz que você vai financiar, você vai pagar, amortizar em 10 parcelas mensais iguais. A primeira, um mês depois da compra. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parcelas mensais iguais e consecutivas. Não sei quanto ela vale, vamos chamá-las de P. P de parcela, P de prestação. O nome do assunto é amortização. Por quê? Porque um valor será liquidado, será pago, amortizado por meio de várias prestações. Professor, como é que eu sei que esse sistema de amortização é o sistema francês? Exatamente por essa característica que está bem evidente aqui, todas as parcelas são iguais, tá? Parcelas de mesmo valor, com mesmo intervalo de tempo entre si. De uma para outra tem uma distância de um mês. E uma taxa de juros compostos. Como é que sabe que são juros compostos? Ele diz aqui, ó, se no financiamento a taxa de juros compostos foi de 3% ao mês, então, meus amigos, anotemos, taxa de juros compostos de 3% ao mês. Estão presentes as três características pelas quais você identifica que está diante de uma operação de amortização pelo sistema francês. Vou repetir as três características. Primeira, parcelas de mesmo valor. Segunda, mesmo intervalo de tempo entre as parcelas. Aqui no caso, são parcelas mensais. Terceira, taxa de juros compostos. E estas parcelas estão servindo para liquidar o valor de um bem anterior. Já está o desenho da questão, professor. O desenho da questão já está exatamente do jeito que nós queremos para trabalhar e aplicar a fórmula do sistema francês de amortização.
Vou anotar aqui. Sistema francês. E aí eu respondo a vocês, ó, ainda não está exatamente como nós queremos que esteja. Por quê? Porque para eu aplicar a fórmula do sistema francês de amortização, não pode haver no desenho pagamento de uma entrada. Não pode haver no desenho pagamento de uma entrada. Portanto, esta parcela de entrada aqui tem que desaparecer do desenho. Como é que eu faço essa mágica, professor? É intuitivo, é muito fácil. Se o valor total da máquina é 8.000 e você hoje está pagando uma entrada de 2.900, o que você vai fazer é uma mera subtração. Quando fizermos esta conta, vamos lá, quando fizermos esta conta, 8.000 menos 2.900 vai desaparecer o pagamento da entrada e o valor que vai ficar lá em cima vai ser correspondente apenas à diferença, o resultado da subtração. 8.000 menos 2.900, aí você coloca bem aqui, 5.100. Oh, professor, fizemos com que a parcela de entrada desaparecesse, ela não existe mais, nosso desenho agora é esse, ok? E agora eu digo a vocês que o desenho da questão já está perfeitamente de acordo com o modelo que precisamos ter para aplicarmos a fórmula do sistema francês de amortização. Então vamos anotar aqui só os dados, tá certo? Os dados da questão para a gente poder aplicar a fórmula do sistema francês. Qual é o total, qual é o valor total que será amortizado, que será diluído nessas 10 prestações? É 5.100, professor. Então vamos anotar aqui na próxima página. O valor total que será amortizado, que será pago naquelas prestações, é R$ 5.100. Nzinho é o número de prestações. Quantas são? São 10 parcelas. Lembre-se que elas são parcelas mensais. Ótimo. A taxa da operação é uma taxa de juros compostos, necessariamente tem que ser de juros compostos, e neste caso é de 3% ao mês, conforme nos disse o enunciado. Taxa de 3% ao mês. Tá? E o que mais, professor? E o que mais que precisamos saber? O valor das prestações. Vamos ver se é isso mesmo que a questão pergunta. O valor de cada prestação em reais vai ser de quanto? Opa! E você vê aqui que ele coloca nas alternativas de resposta, ele não coloca um valor numérico, ele coloca o resultado de uma fórmula. Eita, professor, então para ganhar esse ponto, para ganhar este ponto, nós temos que ter conhecimento pleno da fórmula da amortização pelo sistema francês. A fórmula diz assim, ó, total é igual a parcela vezes a N cantoneira I. Nossa, professor, não estava lembrado dessa fórmula. Vamos falar a respeito dela. Quem é esse total? É o valor que será amortizado, o valor que será diluído nas parcelas. Quem é este P? É o valor das prestações. Tem que ser todas iguais? Sim, sistema francês. Tem que ser todas iguais. Quem é este A, N cantoneira I? O A sozinho não é ninguém, ele faz parte desse fator. O fator AN cantoneira I, que abreviadamente vamos chamar de fator de amortização. Fator de amortização. Quem tem significado aqui é o Nzinho, número de parcelas, já sabemos quantas são, e o I, que é a taxa composta desta operação. Ah, muito bem. E aí, professor, e agora? Agora a questão quer saber o valor da prestação. Vamos isolar o valor da prestação? Vamos isolar o valor da prestação? Vai ficar assim, ó. Prestação é igual ao valor total dividido por a N cantoneira I. Vejam que o fator de amortização estava multiplicando pelo P, mudou de lado e foi dividindo. Agora, só isso aqui já é o suficiente para eu ganhar o ponto, professor? Ainda não. Você precisa saber
como calcula este fator de amortização, a N cantoneira I? Ah, tem uma formulazinha para ele, professor? Sim, gente, tem uma formulazinha para o fator de amortização para o AN cantoneira I. Olha a formulazinha. 1 mais I elevado a N. Você começa colocando o parêntese, ó, famoso, ó, 1 mais I elevado a N, 1 mais I elevado a N, tanto em cima quanto embaixo, ok? E agora o que eu faço? Menos 1 aqui em cima, vezes I aqui embaixo. Professor, rapaz, quer dizer que na hora da prova eu tenho que levar este conhecimento aqui comigo? Realmente eu tenho que ter isso aqui decorado, professor? É lógico que sim. Você não vai ficar na prova filosofando, tentando deduzir essa fórmula, não. Você tem obrigatoriamente que levar prontinho esse conhecimento. Ah, professor, é verdade. Então, não tem muito que ficar pensando. Como é que eu faço para decorar isso daqui, professor? Pega uma folha de borrão, pegue várias folhas de borrão, repita 77 vezes. A N cantoneira I é igual, aí repete. Repete 77 vezes, garanto que você não esquece mais, ok? E agora, professor? Agora vejam, esse T aqui de cima é como se fosse, né? Como se fosse uma fração, não é? T sobre 1. Concorda comigo, ó? Então nós temos aqui, é como se nós tivéssemos uma divisão de frações. Na divisão de frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vamos continuar aqui desenvolvendo a nossa fórmula. Repete a primeira fração, total sobre 1. Basta botar o total. Agora, a fração que está aqui no denominador vai ter as suas posições invertidas. Ah, então quem estava embaixo sobe 1 mais I elevado a N vezes I. Quem está em cima desce 1 mais I elevado a N menos 1. Então aqui está o resultado ao qual chegamos para determinação, para cálculo das prestações, Agora repare que nós sabemos quanto vale o total que vai ser amortizado, nós sabemos aqui calcular esse parêntese, tá? Porque conhecemos a taxa, conhecemos o Nzinho, número de parcelas, nós sabemos que a taxa é 3%, já temos todos os valores necessários para aplicar esta fórmula, ok? Já temos todos os valores necessários para aplicá-la. Então vai ficar assim, ó. Quanto é o valor total? Vamos substituindo aqui. 5.100. Vou colocar aqui, ó. 5.100. Ó. O parêntese é 1 mais a taxa I é 3%. 1 mais 3%, 1, vai ficar assim, ó. Esse parêntese, vou colocar bem aqui, ó. 1 mais 3%, 1 mais 0,03 elevado a 10. Quanto é isso aqui? É 1,03 elevado a 10. Vai aparecer, vai ficar desse jeito mesmo? Vai, porque nas opções de resposta, olha como aparece, ó. 1,03 elevado a 10, 1,03 elevado a 10, 1,03 elevado a 10, tá vendo, ó? Isso, então vai ficar assim, ó. Esse parêntese é 1,03 elevado a 10. Que está multiplicado pela taxa I. Quem é a taxa I? 3%. 3% é 0,03. Ah, muito bem. Aqui embaixo, 1,03 elevado a 10, subtraído de 1. Então vejam, o que foi que a questão fez para chegarmos a uma das alternativas de resposta? A questão pegou esse 5.100, que está aqui no numerador, multiplicou por esse fator aqui, ó, 0,03, que é a taxa de juros, que também está sendo multiplicada no numerador. Ela fez essa multiplicação. E aí, quando multiplicou 5.100 vezes 0,03,
chegou exatamente a 153. É a mesma coisa que multiplicar 51 vezes 3, 153. E aí chegamos a isto, olha aí, ó. Chegamos a isso, 153, que já é resultado dessa multiplicação, ó, do total vezes a taxa I. Aí o que foi que sobrou aqui no numerador? Sobrou apenas o parêntese famoso, 1,03 elevado a 10. E no denominador sobrou o parêntese famoso subtraído de 1. 1,03 elevado a 10 menos 1. Aqui está o resultado ao qual chegamos, 153 vezes. Numerador, 1,03 elevado a 10. Denominador, 1,03 elevado a 10 menos 1. Será que existe uma alternativa de resposta que nos mostra isso? Dá uma olhadinha aqui embaixo na letra E. 153 que multiplica numerador 1,03 elevado a 10, denominador 1,03 elevado a 10 menos 1. Marquemos então, portanto, aqui, meus amigos, letra E, resposta da questão. Vou recapitular aqui com vocês. Por que eu sei que essa é uma questão de sistema de amortização? Porque existe um valor que vai ser liquidado em várias prestações. Isto é amortizar. Isto é realizar uma amortização. Amortizar significa diluir em prestações. Joia. Como é que eu sei que esse sistema de amortização é o sistema francês? Pelas três características. Primeira, parcelas iguais. Segunda, mesmo intervalo de tempo entre as parcelas. Terceira, taxa de juros compostos. Então já sei qual é o assunto da questão e já tomei a primeira providência de eliminar do desenho o pagamento da entrada. Não pode haver pagamento de entrada para aplicação da fórmula do sistema francês. Como é que eu elimino a entrada, professor? Fazendo uma mera subtração. 8.000 era o valor à vista da máquina, foi pago uma entrada de 2.900, fizemos a subtração e ficou então que o valor que será amortizado é apenas a diferença 5.100. Depois disso, nós tivemos que aplicar a fórmula do sistema de amortização francês. Total é parcela vezes a N cantoneira I. A questão queria saber o valor da parcela. Isolamos na fórmula. Agora, essa questão se tornou bastante exigente porque ela queria que você soubesse qual é a fórmula do AN cantoneira I, do fator de amortização, que é um pedacinho que aparece na fórmula do sistema francês de amortização. E aí foi aí que o galo cantou. Nesse momento, muita gente ia desistir da questão, porque muita gente não ia se lembrar que o AN cantoneira I se calcula desse jeito. Vou colocar aqui de novo para você. Começa colocando o parêntese famoso, 1 mais I elevado a N, tanto lá em cima quanto lá embaixo. E aí você complementa, menos 1 sobre I. Ó, pronto. Tinha que saber isso? Tinha que saber isso para conseguir chegar no seu pontinho, tá joia? E ainda tivemos que fazer uma álgebra, uma divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, substituímos os valores para chegarmos finalmente a este resultado. 153 vezes 1,03 elevado a 10 e no denominador 1,03 elevado a 10 menos 1. Então, apenas confirmando, letra E, resposta da questão número 1.